Gabigol do Flamengo recebe novo comunicado sobre julgamento dos exames antidoping. Camisa 99 fez 2 gols contra o Atlético Mineiro no Maracanã, e pode ganhar mais um título pelo Mengão, vivendo boa fase em campo. O velho Gabigol voltou e tem deixado a torcida do Flamengo muito esperançosa para conquistar o título da Copa do Brasil no próximo dia 10, domingo, na Arena MRV, pelo segundo jogo do confronto diante do Atlético Mineiro. Com uma vantagem de 3-1, o rubro-negro carioca pode até perder por um gol de diferença que será campeão da competição. Ainda sobre o Gabi, a boa notícia envolvendo o atleta fora de campo é sobre o problema com o exame antidoping. Cenário nos bastidores. Como a maioria já sabe, ele foi suspenso por 2 anos e acabou perdendo muitos jogos no primeiro semestre deste ano. A defesa do jogador conseguiu efeito suspensivo e foi liberado para jogar. O novo julgamento chegou a ser marcado em julho, mas o caso anulou o processo por falta de representante da União. O julgamento precisa ser reiniciado, mas ao que tudo indica, não será neste ano e ficará para 2025. Mais tranquilidade para o Gabi. Assim, Gabi ficará mais tranquilo para entrar em campo até o fim do Brasileirão pelo Flamengo. Ele tem seu futuro indefinido para o próximo ano, mas a renovação com o CRF pode acontecer após os 2 gols contra o Atlético Mineiro no Maracanã. O Palmeiras já saiu fora do negócio e o Santos também recuou. Recentemente, a presidente palmeirense Leila Pereira cravou que ele não seria contratado pelo Verdão. Já vou falar bem claramente, Gabigol também não vem. É um grande jogador, mas não vem para o Palmeiras. Só para não criar especulações, disse a mandatária do clube paulista. Bruno Henrique é acolhido pelo Flamengo e não será afastado após investigação de manipulação. Total suporte. Jogador está sendo investigado por ter tomado cartão amarelo para beneficiar apostadores. Entenda o caso de investigação de Bruno Henrique. O atacante do Flamengo, Bruno Henrique, é investigado por manipulação de resultados. Segundo a operação da Polícia Federal e do Ministério Público, houve uma movimentação incomum em apostas para ele tomar cartão amarelo. O jogador pode ser banido do futebol para sempre, caso seja confirmado a sua participação. O lance aconteceu no duelo entre Flamengo x Santos, no dia 1º de novembro de 2023, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, além do cartão amarelo, o jogador também foi expulso por reclamação. A operação começou com a IBIA, International Betting Integrity Association, empresa que busca combater manipulações, ser acionada por 3 casas de apostas devido a algumas movimentações em comum na partida envolvendo Bruno Henrique. Flamengo se pronuncia e mostra apoio a Bruno Henrique. Depois de toda a repercussão, o Flamengo se pronunciou sobre a investigação. O jogador está treinando normalmente e viajará para Belo Horizonte com a delegação para o jogo contra o Cruzeiro pelo Brasileirão e contra o Atlético Mineiro, pela Copa do Brasil. O Clube de Regatas do Flamengo tomou conhecimento nesta data da existência de uma investigação, ainda em curso, versando sobre eventual prática de manipulação de resultados e apostas esportivas. O clube ainda não teve acesso aos autos do inquérito, uma vez que o caso ocorre em segredo de justiça, mas é importante registrar que, ao mesmo tempo em que apoiará as autoridades, dará total suporte ao atleta Bruno Henrique, que desfruta da nossa confiança e, como qualquer pessoa, goza de presunção de inocência. O Flamengo esclarece, por fim, que houve uma investigação do âmbito desportivo, perante a STJD, a qual já foi arquivada, mas não tem como afirmar que se trata do mesmo caso e aguardará o desenrolar da investigação. O atleta segue exercendo suas atividades profissionais normalmente. Treina e viaja com a delegação nesta terça-feira para Belo Horizonte. Depois de Paquetá, agora é a vez de Bruno Henrique ser investigado pela PF por suspeita de manipulação de resultados. Ele teria forçado o cartão nesse jogo contra o Santos, no dia 1º de novembro de 2023, para beneficiar apostadores. Não entendo mesmo para que fazem isso. Bruno Henrique do Flamengo é alvo de investigação e narrador faz desabafo. É muito triste. Atacante pode ter forçado o cartão amarelo diante do Santos, gerando desconfiança da Betano, Galera Bet e KTO. Bruno Henrique é alvo da PF por suspeita de manipulação. Nesta terça-feira 5, o torcedor do Flamengo acordou tomando um susto. Bruno Henrique é alvo de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro que investiga manipulação num jogo do Campeonato Brasileiro. Em detalhes, o atacante é suspeito de ter tomado cartões no confronto entre Flamengo e Santos, para beneficiar apostadores.
Após essa situação divulgada, Napoleão de Almeida, narrador e apresentador no SBT e Band Esportes, se manifestou nas redes sociais. Bruno Henrique foi criticado? SIC, é muito triste ver o nome do Bruno Henrique envolvido em mais um caso de cartões forçados para ganho em apostas. Ele joga no clube de maior poder financeiro do BR, é ídolo e seguramente tem salário astronômico. Fez pelos outros? Não pode. Se confirmada a participação, burrice total iniciou. Mas tem mais coisas aí. Porque um jogador como ele, ou Paquetá ainda mais bem-sucedido, se submete a isso para ajudar os outros. Claro, são assediados por dinheiro o tempo todo. Mas tem mais, forçar cartão é aceitável. Os clubes pedem. É algo corriqueiro no futebol, acrescentou. Se você tem um clássico no domingo e um jogo menor no meio de semana, na rodada anterior a essas é orientado a forçar o cartão para limpar a lousa. O clube pede, a imprensa repercute a prática, a torcida apoia. Daí a você avisar alguém para pôr 5 mil nisso. Qual o espanto? Finalizou. Conforme divulgou o Globo Esporte, essa investigação sobre Bruno Henrique começou com um alerta feito por 3 casas de apostas, mais especificamente Betano, Galera Bet e KTO, que notaram movimentações incomuns e altos volumes de dinheiro. Essas informações foram enviadas para a IBIA, International Betting Integrity Association, uma entidade internacional criada pelas principais empresas de apostas do mercado internacional para combater manipulação. Bruno Henrique, do Flamengo, é alvo de investigação e narrador faz desabafo. É muito triste. Atacante pode ter forçado o cartão amarelo diante do Santos, gerando desconfiança da Betano, Galera Bet e KTO. Bruno Henrique é alvo da PF por suspeita de manipulação. Nesta terça-feira 5, o torcedor do Flamengo acordou tomando um susto. Bruno Henrique é alvo de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro que investiga manipulação num jogo do Campeonato Brasileiro. Em detalhes, o atacante é suspeito de ter tomado cartões no confronto entre Flamengo e Santos, para beneficiar apostadores. Após essa situação divulgada, Napoleão de Almeida, narrador e apresentador no SBT e Band Esportes, se manifestou nas redes sociais. Bruno Henrique foi criticado? SIC, é muito triste ver o nome do Bruno Henrique envolvido em mais um caso de cartões forçados para ganho em apostas. Ele joga no clube de maior poder financeiro do BR, é ídolo e seguramente tem salário astronômico. Fez pelos outros? Não pode. Se confirmada a participação, burrice total iniciou. Mas tem mais coisas aí. Porque um jogador como ele, ou Paquetá ainda mais bem-sucedido, se submete a isso para ajudar os outros. Claro, são assediados por dinheiro o tempo todo. Mas tem mais, forçar cartão é aceitável. Os clubes pedem. É algo corriqueiro no futebol, acrescentou. Se você tem um clássico no domingo e um jogo menor no meio de semana, na rodada anterior a essas é orientado a forçar o cartão para limpar a lousa. O clube pede, a imprensa repercute a prática, a torcida apoia. Daí a você avisar alguém para pôr 5 mil nisso. Qual o espanto? Finalizou. Conforme divulgou o Globo Esporte, essa investigação sobre Bruno Henrique começou com um alerta feito por 3 casas de apostas, mais especificamente Betano, Galera Bet e KTO, que notaram movimentações incomuns e altos volumes de dinheiro. Essas informações foram enviadas para a IBIA, International Betting Integrity Association, uma entidade internacional criada pelas principais empresas de apostas do mercado internacional para combater manipulação. Flamengo vai rescindir contrato de Bruno Henrique em caso de condenação por apostas. Atacante pode ter contrato desfeito pelo CRF a depender das investigações da Polícia Federal sobre envolvimento em caso de apostas. Mais tarde, às 21 horas, horário de Brasília, o Flamengo encara o Cruzeiro no Mineirão, pela 32ª rodada do Brasileirão Betano. O atacante Bruno Henrique, investigado pela Polícia Federal, PF, por suposta participação em manipulação de apostas, está confirmado para o duelo. BH ficou surpreso com toda a polêmica que explodiu na imprensa na última terça 5. O jogador do Flamengo é alvo da PF junto de mais 10 pessoas, incluindo seu irmão, sua cunhada e a prima do ídolo rubro-negro. De acordo com informação de Diogo Dantas, do jornal O Globo, no contrato de Bruno Henrique, há uma cláusula que prevê rescisão unilateral do Flamengo se for comprovado o caso de envolvimento do atleta com apostas. Rescisão imediata do Flamengo? Após uma novela relacionada à renovação, no fim de 2023, Bruno Henrique teve seu contrato estendido até o fim de 2027 com salários acima de R$1 milhão por mês, além de direitos de imagem, luvas e outros benefícios.
De acordo com o Globo, a rescisão pode ser aplicada se houver comprovação de que BH agiu deliberadamente para favorecer apostas esportivas. Dessa forma, o Flamengo poderia encerrar o vínculo sem pagar multa. Por sua vez, o Flamengo se pronunciou horas mais tarde da última terça prestando apoio à BH. A direção informa que não tem acesso aos autos do inquérito e, por isso, ele seguirá a programação junto do elenco do CRF. Relatório da International Betting Integrity Association, IBIA, entidade reconhecida internacionalmente no monitoramento do setor de apostas, notou que houve um volume incomum de apostas no jogo entre Flamengo e Santos, em novembro de 2023, pela 31ª rodada do Brasileiro Betano. De acordo com a investigação, amigos e parentes de Bruno Henrique apostaram que ele levaria um cartão amarelo durante o jogo e se beneficiaram disso. Em caso de condenação, o jogador corre risco de ser banido do futebol e ser preso.